A paz do Senhor, meus amados alunos. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, aula 2, Trindade. Ensina, orienta, convence e intercede pela Igreja. Primeiro, o Espírito Santo em Cristo. O Messias seria ungido com o Espírito Santo que opera sobre, dentro e por meio de Cristo. Os títulos Espírito de Cristo e Espírito de Jesus Cristo indica sua íntima relação não compartilhada por nenhum outro homem. Desde o princípio ao fim de sua vida terrena, Jesus esteve intimamente ligado ao Espírito Santo. Cristo é o Espírito vivificante, 1 Coríntios 4, 5. Não significa que Jesus é o Espírito, mas que ele dá o Espírito e através dele exerce onipresença. Vejamos as fases do aspecto do ministério de Cristo. Nascimento. O Espírito Santo foi o agente da milagrosa concepção de Jesus, descendo sobre Maria. Deus, o Pai, operou a substância da natureza humana de Jesus em ato divino. Cristo, imaculado e perfeitamente consagrado, um nascido de mulher, um homem santo e filho de Deus. Esmagando a cabeça do diabo, Gênesis 3,15 e 1 Coríntios 15, 45 a 47. Batismo, concebido pelo Espírito Santo e sendo o templo do Espírito, Jesus foi agora ungido pelo Espírito. Assim como desceu sobre Maria na concepção, desceu em Jesus ungindo como sacerdote, profeta e rei. Ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto, Marcos 1,12. E sabia que o Espírito estava sobre ele, para se cumprir o ministério profetizado em Isaías, capítulo 11, 2 e 61, 1. Além disso, pelo dedo de Deus, o Espírito expulsou demônios, Lucas 11, 20 e Atos 10, 38. Jesus testificou que o Pai estava nele e ele era o operador de milagre, João 14, 10. Crucificação lhe deu força para continuar até a morte, Hebreus 9, 14. Suportando a afronta e dor pelo Espírito Santo, Hebreus 12, 2. Ressurreição. O Espírito Santo foi o agente vivificante na ressurreição de Cristo, Romanos 1, 4 e 8, 11. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles e disse, recebei o Espírito, João 20, 22 e Atos 1, 2. O sopro divino simbolizava um ato criador. Não foi a pessoa do Espírito Santo que foi comunicada, mas inspirada de sua vida, ou a certeza de sua presença como dom da acessão, graça de dotação. Acessão. Após a acessão, o Espírito veio a ser o Espírito de Cristo no sentido de ser concebido a outros, repousar, João 1,33, ou derramar do Espírito. Jesus envia o Espírito sobre outros, como Messias, Atos 2,33 e Apocalipse 5,6. Jesus concede a bênção que ele mesmo desfruta, o Espírito Santo, fazendo-nos co-participante com ele mesmo. Não apenas do dom, mas da comunhão com o Espírito Santo. É comum privilégio de bênção de ser o Espírito Santo concedido a nós. Todos os membros do corpo de Cristo, como reino de sacerdote, participa da mesma unção que emana da cabeça, Cristo, nosso sumo sacerdote que está nos céus. 2. Espírito Santo no homem. 7 considerações. Convicção, promotor de justiça, convencendo sobre a verdade espiritual. Pecado, de incredulidade. Justiça de Cristo, João 1, 6 a 10. Juízo sobre Satanás, João 16, 11 e Lucas 11, 21. Regeneração, vivificar a alma como um novo fôlego de vida. Habitação, relação pessoal, Deus e homem. Vontade sujeita, adoração única, prática cristã,
caráter, fruto espiritual e fé. Receber o Espírito da verdade, santificação, revestir de poder, dons e glorificação vindoura. Trindade. Triuno Deus. Nome significa união de três partes, ou expressão em uma só. Expressão usada a primeira vez por Tertuliano, século II depois de Cristo. Exemplo: água nos três estados no mesmo recipiente. Exemplo: 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5,8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes três concordam num. Deus é um. O monoteísmo é uma verdade e a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma verdade. A unidade divina é uma unidade composta, onde há realmente três pessoas distintas, cada uma das quais é a unidade, mas cada um é consciente das outras duas em comunhão. Não é o caso de haver três deuses independentes com existência própria. Os três cooperam unidos no mesmo propósito. Eu e o Pai somos um. João 10:30. E não, eu sou o Pai. O Pai cria, e o Filho e o Espírito são cooperadores. E o Filho redime. O Pai e o Espírito enviam o Filho a redimir. E o Espírito Santo santifica. Pai e Filho cooperam nesta obra. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem tornou sua manifestação histórica. A doutrina da Trindade é uma doutrina revelada e não concebida pela razão humana. 1 Coríntios 2,16. Essa palavra não aparece na Bíblia, mas encontra-se na Bíblia, prova de sua existência. E é muito difícil achar termos humanos para expressar a unidade da divindade e a distinção das pessoas. Não são três deuses, nem três aspectos ou manifestações de Deus, como prega o triteísmo. Não é uma pessoa apenas, apesar de ser um só Deus, como prega o sabelianismo. O Pai ama e envia o Filho veio do Pai e voltou para o Pai. O Pai e o Filho enviam o Espírito intercede junto ao Pai. João 17:1. Para combater essas duas heresias, a doutrina da Trindade foi preservada através de dogma, credo de Atanásio, no século XV. Adoramos um Deus em Trindade, Trindade em unidade. As três pessoas que compõem o ser único de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são chamados de a Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Os estudiosos criaram-na para descrever os três seres que constituem Deus. Através da Bíblia, Deus está presente como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas sim três pessoas do único Deus. Veja, por exemplo, Mateus 28:19, 1 Coríntios 16, 23 e 24, 2 Coríntios 13:13. As Escrituras apresentam o Pai como a fonte da criação, o que dá vida, e Deus de todo o universo. Veja João 5:26, 1 Coríntios 8:6, Efésios 3:14-15. O Filho é retratado, mas como a imagem do Deus invisível, a representação exata de seu ser e de sua natureza, e o Messias Redentor. Veja Filipenses 2:5, 6, Colossenses 1:14-16 e Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. O Espírito é Deus agindo, Deus alcançando as pessoas, influenciando-as e mudando-as internamente, enchendo-as e guiando-as. Veja João 14:26, 15:26, Gálatas 4:6, Efésios 2:18. Todos os três formam uma trindade, vivendo dentro do outro e trabalhando juntos
para cumprir seu plano divino. A palavra universo. Veja João 16, 13 a 15. A união das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formando um só Deus. Deus é ao mesmo tempo uno e triuno. Mateus 3, 3 a 17, 28, 19, 2 Coríntios 3, 13. Provas da Trindade na Bíblia. Nome de Deus em hebraico indica plural. Elohim, Gênesis 1. O verbo no plural façamos, Gênesis 1, 26. A expressão como um de nós, plural, Gênesis 3, 22. Verbo no plural desçamos, Gênesis 11, versículo 7. As aparições de Jesus no Antigo Testamento antes de nascer por Maria. Reconhecido como Deus e como homem. Deus teria aparência de homem, e homem teria aparência divina, Gênesis 1, 27. Deus em Abraão, Gênesis 18, 2. Deus em Jacó, Gênesis 32, 24. Deus em Josué, Josué 5, 13. Deus em Israel, Juízes 2, 4. Deus em Gideão, Juízes 6, 21. Deus em Manoá, Juízes 13, de 3 a 6. Deus e deuses, Salmo 82, versículo 1. Deus e homem, Salmo 82, versículo 6 e 7. Deus tem um filho, Provérbio 34. Deus fala que olharão para ele, e que é aquele, Jesus, que transpassaram, Zacarias 12, 10. O Senhor diz que o outro, Senhor, repreenda. Dois senhores, Zacarias 3, 2. Deus forte se fez menino, Isaías 9, 6. Por isso Deus, o teu Deus, Salmo 45, 7. O Eterno, o Senhor, o Criador. Três substantivos seguidos de artigo. Três pessoas, Isaías 40, 28. 4. 7 significado de importância da Trindade. Confere a compreensão acerca da natureza de Deus, porque somos formados por uma alma, um corpo e um espírito, onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.